ascendente touro. Olha só, o que a gente entende sobre touro, né? É um signo voltado para matéria. Então, uma pessoa de sol em touro, por exemplo, ela vai ter essa questão do alto valor em essência. Vamos lá, explicar de uma forma melhor. A pessoa que tem o sol em touro, ela já vai passar pela experiência da construção material de uma forma mais tranquila. Vamos colocar assim, porque touro já é um signo pacífico. Já a pessoa que tem o ascendente touro, essa passividade, essa calma, essa paciência com a vida, em esperar o florescer da vida que tem a ver com touro, é um desafio. Então, uma pessoa de ascendente em touro, por exemplo, ela tanto vai se atrair por pessoas que têm um bom desenvolvimento material ou até mesmo corporal, que é o representante de touro, quanto vai se sentir bem irritada com gente que parece aos olhos dela devagar. Então, o ascendente em touro é o ascendente da pessoa que precisa desenvolver a paciência, porque touro é o signo da paciência. Não é tão simples, mas vamos lá. Não dá pra resumir tanto assim, é infinito, né? Mas 12 é muita coisa. Ascendente em peixes. A gente entende a pessoa de peixes, por exemplo, como uma pessoa que é mais compassiva, tem o coração grande, vamos colocar assim. Isso são características de personalidade, né? Um signo vai muito além disso. Então, uma pessoa de peixes, né? O que seria? O sol em peixes. É uma pessoa que geralmente ela tem uma facilidade em se adaptar mais, ela tem uma empatia natural pela dor humana, enfim. Já a pessoa com ascendente em peixes, a gente já entendeu até aqui, né? Ela vai precisar desenvolver essas características ao mesmo tempo que pode se atrair, pode se repelir. E eu percebo que muitas vezes a pessoa com ascendente em peixes, ela precisa se deixar guiar pela intuição. Porque em peixes a gente encontra a água mutável. Então a gente já pega o elemento água, que fala dos sentimentos e das emoções, e coloca na modalidade mutável, que é fluida e abrangente. Então, o signo de peixes, ele representa uma consciência cósmica, vamos colocar assim. Então, a pessoa que tem esse ascendente, muitas vezes ela pode se ver... o caminho dela pode não ser tão claro, a visão dela pode não ser tão clara, porque peixes é um signo muito voltado para a intuição. Então, o caminho dela, ela precisa aprender a se mover com a maré, porque o ascendente vai pedir isso dela. E aí ela pode ser percebida como uma pessoa confusa, como uma pessoa sem uma delimitação, mas à medida que ela vai entendendo que essa é a forma dela, representada pelo ascendente, ela vai integrando cada vez mais o princípio desse signo. É mais complexo falar desse ascendente aqui. Mas vamos lá. Mais um. Ascendente Gêmeos. Mesma coisa, vou continuar trazendo o comparativo porque fica mais fácil da gente entender. Enquanto uma pessoa de Gêmeos é uma pessoa volátil, que circula em todos os mundos, que tem a mente rápida, que, enfim, mais leve, uma pessoa que está voltada para a conversa, para o diálogo, para o convívio, enfim, relações. A pessoa com o ascendente Gêmeos já não vai ser assim. Ela pode até ser vista como uma pessoa, nossa, você parece ser tão leve. Não necessariamente. Porque, lembrando, o ascendente é aquele princípio que precisa ser desenvolvido para poder a pessoa se mover, pegar o conteúdo do mapa dela, que tem dentro dela, e colocar de forma que esteja de acordo com o que ela realmente é em potencial. Então, o ascendente é sempre a porta de entrada e, ao mesmo tempo, representa a ação. Então, no ascendente em Gêmeos, a pessoa precisa desenvolver uma capacidade para poder ligar pontos e ter mais flexibilidade mental. Entende? Porque o ascendente precisa ser desenvolvido. Então, se a pessoa é vista como alguém leve, não necessariamente ela é isso, porque o Gêmeos está aí no ascendente. E às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo,
A pessoa é Sol em Capricórnio, mas ascendente em Gêmeos. Capricórnio já é um signo mais rígido, né? Então a pessoa, por dentro, ela é bem mais rígida, bem mais firme, vamos dizer assim. Quem olha não vai dizer isso, porque tá vendo o ascendente. Mais ou menos por aí. Mais um. Ascendente Leão. Enquanto a gente entende o signo de Leão, eu esqueci de falar, né? Gêmeos é ar mutável, então pura dispersão às vezes. Vamos lá. Fogo fixo. Então imagina aqui uma lareira, né? Uma fogueira que está centralizada. Geralmente a gente conhece a pessoa de Leão como uma pessoa que centraliza as coisas ao redor dela, mas não necessariamente de um jeito egocêntrico. É de uma forma natural, porque Leão é o signo do centro, vamos dizer assim. O signo, não a pessoa, tá? Uma pessoa que vive centralizada em si mesma está vivendo errado. Não vivendo errado, não é isso. Mas ela está unilateralizada, e não é esse o objetivo da evolução. A gente tem que considerar que toda essa galerinha aqui está dentro da gente. Às vezes você não tem Gêmeos no ascendente, mas você tem Gêmeos lá na sua casa 5. Isso dá alguma característica geminiana em alguma área da sua vida. Mas por enquanto vamos falar do ascendente. Ascendente em Leão. Enquanto a pessoa de Leão tem a naturalidade nessa centralização, o Sol, né? O ascendente não. O ascendente é a pessoa que precisa desenvolver o próprio centro. Olha só. Eu lembro de um exemplo muito bom sobre esse ascendente aqui. É tipo assim, a pessoa vai estar num local onde vai ter um espelho, uma outra pessoa que centraliza para poder servir de exemplo para ela, de que ela precisa buscar o lugar no mundo em que ela vai se sentir centro de si mesma. E esse lugar no mundo é aqui dentro. Você pode viajar lá para o Japão. Se você não desenvolver isso aqui, você vai ficar vendo o seu ascendente lá fora. Inclusive, isso é uma questão bem interessante para poder falar também sobre os ascendentes. A gente tende a se atrair muito, pelo menos numa parte da vida, por pessoas com características daquele ascendente. Geralmente pessoas lunares ou solares daquele ascendente. Por exemplo, ascendente Leão, né? Se a pessoa é o ascendente em Leão, ela encontra um leonino muito forte, ela vai sentir algum tipo de atração, às vezes até para poder se relacionar com essa pessoa, para poder integrar o ascendente nela mesma, entende? O espelho do outro ajuda no nosso desenvolvimento. Só que, enquanto a gente se conecta com outra pessoa por conta do nosso ascendente, isso é um sinal de que a gente está desenvolvendo uma parte que a gente precisa desenvolver sozinho. Porque no nosso mapa existe o ascendente e o descendente. Quando a gente se conecta com outra pessoa a partir do descendente, aí sim se trata de uma energia mais natural. Se a gente se conectar com uma pessoa pelo ascendente, aquela pessoa está sendo mais professora do que realmente um relacionamento. Vamos lá. É muita coisa. 12 signos, Deus me livre. Ascendente Libra. Libra a gente entende como um signo de pessoas voltadas para relacionamentos, né? Em Libra a gente encontra o ar cardinal. Então vamos lembrar, né? O que são essas modalidades? Cardinal, fixo, mutável. Uma hora eu falo mais sobre isso. Na verdade eu já falei, né? Algum dia em algum vídeo por aí. O cardinal é aquele que inicia. Então se a gente tem aqui o ar cardinal, são pessoas que iniciam relacionamentos. Então o signo de Libra é voltado para relacionamentos. Uma pessoa de Sol em Libra, ela sabe e sente a necessidade de relações na vida dela, de forma geral. Não é tão simples. E já o ascendente não. A pessoa com ascendente Libra, ela precisa entender e compreender que as relações têm suma importância. Às vezes é uma pessoa que sozinha ela não consegue fazer o que ela gostaria de fazer. É como se fosse a vida introjetando nela assim,
você precisa levar em conta outras pessoas para poder você realizar as suas ações. Porque Libra é um signo que sempre envolve um outro. Vocês podem reparar que nos outros signos a galera tá todo mundo sozinho, cada um por si. Em Libra não. Em Libra a gente leva em conta o outro. Então se a pessoa tem o ascendente Libra, ela vai tanto se sentir incomodada por depender de outras pessoas, quanto vai sentir uma necessidade muito grande de ter pessoas por perto. Principalmente relacionamentos. É isso. Mas ascendente em Virgem. Eu falo pouco sobre esse ascendente, interessante. É muito raro aparecer alguém com ascendente em Virgem pra mim. Por quê? Uma hora eu vou entender. Ascendente Virgem. Enquanto a pessoa de Virgem, de forma natural, é um servidor, é uma pessoa que tem por natureza a necessidade de ser útil para a engrenagem do sistema funcionar, a pessoa com ascendente em Virgem precisa entender que ela precisa ocupar um determinado lugar dentro do sistema. Isso pode ser incômodo. E aí uma coisa que também eu percebi, que as pessoas de ascendente Virgem, às vezes a vida traz situações muito minimalistas para ela poder aprender de acordo dentro daquele pequeno cenário na vida dela. Por exemplo, às vezes a pessoa vai trabalhar num escritório reduzido para poder entender que ela precisa dar conta daquele pequeno espaço na vida dela. É mais complexo que isso, né? Porque para poder a gente olhar um ascendente também, isso aí eu não falei ainda, a gente tem que olhar para o regente do ascendente. Todo signo tem um planeta que comanda ele, vamos colocar assim. E aí a gente precisa ver aonde esse planeta está colocado lá dentro do mapa para poder a gente entender como que aquele ascendente pode ser melhor expressado. Isso é crucial. Então assim, tudo que eu estou falando aqui é de forma muito repartida. Não tem como a gente fazer uma leitura do mapa olhando apenas um ponto, né? Só que para poder a gente estudar, a gente tem que olhar um ponto de cada vez. Porque o mapa é uma mandala e a gente precisa levar em conta tudo que está ali dentro para poder fazer a leitura. Então é bem mais complexo do que isso aqui. Só que, igual eu falei, para poder a gente aprender,